Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 21. Quero mais uma vez agradecer aqui a todas as palavras de carinho, né? Os irmãos foram desafiados a escrever que eu amo meu pastor, e é uma frase que eu sempre também tenho dito, que eu amo a cada um de vocês. E que alegria é poder servir ao Senhor numa igreja tão querida, tão amada, tão carinhosa. Nós vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 21. Mas é interessante, irmãos, que esse mesmo texto ele se encontra também lá no livro de 2 Samuel. E eu preferi, irmãos, usar 1 Crônicas para poder facilitar um pouco mais do entendimento, para que a gente tenha uma real compreensão a respeito daquilo que o Senhor sempre quer nos ensinar. O Antigo Testamento, irmãos, sempre nos leva a entender o querer do Senhor, a direção que o Senhor tem dado ao seu povo de Israel e também o que Ele espera de nós como igreja, povo de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor, quando Ele expressa a sua vontade, a sua palavra, a sua ordem, os seus mandamentos, é interessante que nós precisamos entender que a palavra de Deus, conforme acabamos de cantar, eu escondi no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então uma das formas, irmãos, para que o homem não fale, que ele não erre, é quando ele, irmãos, sabe muito bem, não só decorar a palavra, mas que ele sabe guardar e entender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. A verdade é que vocês sabem, irmãos, antes de se aprofundar no texto, que nós sabemos que o homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Já lemos no Salmo 24 que o Senhor é criador dos céus e da terra. Interessante que o Senhor também Ele criou, além dos astros, né? O Senhor também criou os anjos. E os anjos, irmãos, é uma prova real de que nem todos eles também obedeceram ao Senhor. Qual foi o anjo, amados irmãos, que andava na presença de Deus e que foi expulso da presença de Deus? Como é o nome dele? Lúcifer, o diabo. E uma parte de anjos também caiu pelo fato, irmãos, de ter escolhido essa direção errada, que é contrária à palavra de Deus. A soberba havia tomado conta de Lúcifer e isso levou ele e outros para saírem da presença do Senhor. Então eu quero que vocês aprendam nesta manhã sobre a questão da ordem de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada, a palavra de Deus é para ser obedecida. Então nós precisamos, irmãos, ter muita cautela na hora de tomar uma decisão. Estamos vivendo numa sociedade que tem experimentado, né, essa pressão. Há uma pressão e de repente a gente também nos leva a uma certa preocupação. Vocês se lembram, irmãos, que há pouco tempo, vamos dizer, né, há um ano e pouco, então nós fomos tomados por essa pandemia. E essa pandemia, né, todo mundo começou a buscar uma direção, até ela ainda não sabia qual seria a melhor. E muitas pessoas agiram por pressão, e na pressão, irmãos, muitas pessoas podem errar, como o erro que já aconteceu e continua acontecendo. Mas eu quero falar agora do lado espiritual. Eu tenho que ter muita cautela na hora de tomar uma decisão, apesar que a vida passa muito rápido. E tem gente que fica demorando, protelando para tomar uma decisão, depois quebra a cara. Não é verdade? O tempo passou e ele fala: ai meu Deus do céu, eu não poderia ter feito isso mais cedo? Ou poderia ter feito isso hoje? Para que deixar para amanhã? Então, irmãos, é muito bom nós encontrarmos hoje, nesta manhã, sobre essa direção que Deus tem nos dado. Mas eu quero que você fique atento neste contexto, aonde a gente percebe aqui, irmãos, o Senhor sempre abençoando a vida de Davi, e ele, irmãos, como um líder, como um rei,
um rei segundo o coração de Deus, sempre à frente desta nação, sempre adquirindo conquistas através das batalhas, mas também sempre levando o povo a temer ao Senhor. Olha o que aconteceu na vida de Davi e no povo de Israel. 1 Crônicas 21, eu vou ler então, irmãos, o versículo 1 e o versículo 2 apenas. Nós vamos passo a passo. Quem está em casa vai nos acompanhando, que a gente quer também abençoar a sua vida. Então, vamos ler todos juntos aí comigo, igreja? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Irmãos, talvez você olhando aqui esse texto, fala: poxa vida, pastor, Satanás tinha que estar envolvido neste processo? Ele teve que se levantar contra Israel, incitando o rei apenas para fazer uma contagem, um censo deste povo? Pois é, meu querido, Davi, eu percebo que neste momento ele cedeu ao ódio que Satanás tinha em relação ao povo de Deus. E isso, irmão, se tornou algo muito grave. Por quê? Porque ele encontrou apoio de Davi. Não que Davi se curva a Satanás, mas aqui, irmãos, Satanás estava cheio de ódio, mas ele incitou, esse é o segredo. Ele induziu, ele envolveu de uma certa forma o rei Davi para dar apoio a uma decisão aonde de fato ele já estava revoltado contra o povo de Israel. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que este censo, esta contagem não era da vontade de Deus. E isso nós temos que entender com muita cautela. É interessante, irmãos, às vezes acontece isso como um certo alívio até. Graças a Deus, boa parte dos pastores pararam com isso. Quando ele se encontrava, a pergunta era essa: quantos membros tem na sua igreja? Quantos levitas você tem na sua igreja? Quantos equipamentos você tem na sua igreja? Quantos metros mede a sua igreja? Qual as entradas da sua igreja? Enfim, irmão, sabe, coisas que na realidade não colaboram ou contribuem com nada. O que vale saber, irmãos, é que aqui tem verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Aqui tem pessoas que ouvem, aqui tem pessoas que obedecem, aqui tem pessoas, irmãos, que estão marchando porque ele está na direção de Deus e não por causa da multidão, porque tem pessoas que tomam uma decisão baseado na multidão, ou talvez naquela pressão, ou numa avaliação. Todo mundo está indo, eu também vou. Meu irmão, nós só vamos na direção do nosso Deus. Amém, igreja? Nós não andamos pela cabeça das pessoas, e sim pela direção do Senhor. Então eu vejo Satanás revoltado com o povo de Deus, e agora ele consegue o apoio de Davi para poder fazer este censo. E essa contagem, eu já quero dizer para vocês, ela não agradava a Deus. E aí, olha aqui, Davi pede, versículo 3: Então disse Joabe: multiplique, Senhor teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Aí ele diz: porque requer isso o meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Joabe, aqui eu vejo, irmãos, um líder. Joabe, ele era uma pessoa de muita confiança. Joabe, ele era uma pessoa corajosa, e ao mesmo tempo Joabe demonstra que ele era o quê? Sincero.
É muito bom a gente perceber, irmãos, que o povo de Israel tinha Davi como um rei, mas Davi também tinha ao seu lado homens escolhidos por Deus para poder falar a verdade, para poder combater, para poder trazer uma outra opinião. E ele diz: multiplique, Senhor, o teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Ou seja, Davi, não fique preocupado com isso. Se deu 100, vamos colocar 200, porque o Senhor conhece o que são seus. Mas não fique preocupado com esse censo, porque isso não era algo muito bom. Mas o versículo 4 ao versículo 7, olha o que diz, irmãos: porém a palavra do rei prevaleceu. Já viu aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por mais que ele questionou, ficou o que o rei determinou. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. E aí ele voltou para Jerusalém, e deu Joabe a Davi o recenseamento do povo que havia em Israel. Olha aí, irmãos, 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7, presta atenção: tudo isso desagradou a quem? Eu não ouvi. Tudo isso desagradou a quem? A Deus, pelo que feriu a Israel. Irmãos, a palavra aqui é bem clara. E agora nós começamos a entender que Satanás, então, já estava revoltado com o povo de Israel. E ele conseguiu o apoio de quem? De Davi, o líder. O líder foi questionado também por um companheiro de batalha, mas ainda assim, neste momento, ele preferiu que a sua palavra viesse a prevalecer. E aqui nós entramos neste contexto que a ordem de Deus não é para ser questionada, a ordem de Deus é para ser obedecida. Amém, igreja? Porém, precisamos entender. Talvez hoje você fale: ah, pastor, mas que problema é esse? O Senhor, ele só não queria que fizesse a contagem. Pois é, o Senhor não queria. E se o Senhor não quer, não é para fazer. Agora vamos colocar nos dias de hoje. O Senhor, irmãos, Ele quer que o seu povo minta? Não. O Senhor, irmãos, não quer que o seu povo também deixe de obedecer, que deixe de fazer a sua vontade, que não deixe de buscá-lo, que não deixe de adorá-lo, que não deixe, irmãos, olha uma coisa aqui tremenda, maravilhosa, que às vezes está se perdendo no momento de pressão: a confiança no Senhor. Nós precisamos, irmãos, esperar e confiar somente no Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Davi agora, olha o que diz o versículo 8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora eu peço que te perdoes a iniquidade de teu servo, porque eu procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade. Interessante isso, né, irmãos? Davi era um rei segundo o coração de quem? Davi falava com Deus? Sim ou não? Falava. Deus ouvia ou não ouvia? Sim. Agora outra coisa linda e maravilhosa, amados irmãos: Deus também falava com Davi. Deus falava com Davi. Deus escolheu Davi para ser rei. Deus, amados irmãos, permitiu que Davi trouxesse muitas conquistas ao povo de Israel, não porque Davi estava na frente, mas porque Deus estava à frente do seu povo. Amém, igreja? Nesse dia que é homenageado os pastores, eu quero que você entenda uma coisa, meu querido irmão: uma igreja só terá o seu sucesso, só chegará à vitória se Deus estiver na frente. E não fique preocupado, irmãos, com a eloquência do pastor,
ou talvez com a condição financeira ou intelectual do pastor. Eu creio que o Senhor vai lapidando, o Senhor vai separando homens segundo o seu coração para poder conduzir o seu povo, mas o seu povo, amados irmãos, não depende de homem, o seu povo depende do Criador dos céus e da terra. Então eu vejo que agora Davi, que estava arrependido, pediu perdão ao Senhor. O versículo 9 já nos mostra uma coisa interessante. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, ou seja, o profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi. Irmãos, que coisa ruim, hein? Você tinha acesso direto com Deus. Agora Deus, irmãos, percebeu que Davi foi seduzido por Satanás. E agora Deus fala a Gade, o seu profeta, dizendo: assim diz o Senhor. Olha como Deus não, amados irmãos, não deixa passar nada em branco. Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que eu te faça. Quais foram as coisas? Veio, pois, a Gade de Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe agora, Davi, o que você quer. Aí Davi fala: o que veio da parte de Deus? 3 coisas. A primeira: 3 anos do que, igreja? De fome. Misericórdia. Ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. E por último, e a espada dos teus inimigos alcance. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, presta atenção, irmãos, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa-lhe destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Olha, amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu amo a Deus e eu admiro a vida de Davi. E tem hora, irmãos, que eu quero ser como Davi, principalmente quando é para derrubar Golias, né? Eu falo: agora é comigo, Senhor, eu quero ser Davi. Mas nesse momento, querida igreja, eu não queria ser Davi. Com todo o respeito que eu tenho a esse irmão, servo do Senhor, que eu tenho certeza que foi escolhido pelo Senhor, nesse momento eu não queria ser como ele. Por quê? Porque ele, amados irmãos, deu lugar a Satanás. Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês que estão aqui e para os irmãos que estão em casa. Tem membros dentro da igreja dando lugar a Satanás? Está cheio. Agora, irmão, presta atenção, com Deus não se brinca. Muitos pensam que ser pastor é apenas colocar um terno, uma Bíblia bonita e pregar a palavra. Vai quebrar a cara, porque o povo é de Deus. Amém, igreja? A igreja é de Deus e os membros são de Deus. Agora Deus, irmãos, poderia, claro, já trazer uma sentença e acabar com Davi, acabar com Israel, acabar com Satanás, mas Deus usou de misericórdia. Por quê? Ele sabia que primeiro tinha lá Joabe, um líder confiante, corajoso e sincero, que lhe advertiu, ele não ouviu. Agora ele tem quem? Gade, um profeta, para poder também falar: olha, querido, quem me enviou te deu 3 sentenças aqui, escolhe uma delas. Interessante que todas elas, irmãos, têm o número 3. 3 anos de fome, 3 meses de derrota ou 3 dias de praga. Então, versículo 13, disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Por isso que eu não queria nesse momento ser Davi. Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel, vamos lá, igreja, quantos 1000 homens? 70.000.
Interessante que Davi, irmãos, agora aqui, é uma coisa que eu espero que você também aceite. Na hora da angústia, você não quer ser como Davi, mas na hora do arrependimento, eu quero ser como Davi. E você, meu irmão que está em casa, e você que está aqui comigo, lembre-se que Davi, quando cometeu um pecado, ele disse: cria em mim, ó Deus, o que, igreja? Um coração puro e renova aqui dentro de mim um espírito reto. Davi, amados irmãos, ele sabia o que era pecado, ele sabia quem era Deus, e agora ele sabia que ele estava agora na frente do povo de Deus, e que Deus já tinha, amados irmãos, através de Gade, decretado uma sentença. E Davi, ele aceitava uma coisa aqui, irmãos, como um guerreiro. Aí também é outra coisa que nos empolga. Davi aceitava morrer nas mãos de Deus, mas Davi não aceitava morrer nas mãos dos homens. Que coisa linda, irmãos, é morrer na presença de Deus. Ainda ontem, queridos irmãos, estava vendo a última live daquela querida irmã abençoada chamada Fabiana Anastácio, uma cantora. Alguém lembra dela? Fabiana, a Ana, a Bela, uma gordinha. E eu falo porque ela falava assim: olha, Deus me deu graça. E ela brincava, irmãos, com o peso dela. Ela era bem gordinha mesmo. Ela tomava conta aqui do púlpito, na verdade. E o diabo falava que ela não ia casar. E ela falou assim: eu casei. O diabo falou assim que ela não ia ter filhos. E ela falou assim: e eu tive 3 negão, a coisa mais linda da face da terra. E o marido dela com um sorriso colgate, sabe, irmãos, aquela alegria. E naquela live, irmãos, a última live, ela trouxe na memória algumas coisas que aconteceu ao longo da vida dela. E uma delas, irmãos, que ela não queria sair da presença de Deus. Acontecesse o que for, ela não queria sair da presença de Deus. Ainda que ela viesse a perder tudo, ainda que ela tinha que passar pelo vale da sombra da morte, ela não queria sair da presença de Deus. Ali eu vejo o reconhecimento de um coração sincero. Por isso que a igreja precisa, sim, irmãos, com toda cautela, voltar às suas atividades. A igreja precisa manter as suas portas abertas com certo distanciamento. A igreja precisa continuar abençoando os irmãos através desta live. Mas a gente percebe aqui, amados irmãos, que o Senhor, Ele não brinca. O Senhor, Ele é justo, o Senhor é amoroso. Alguém poderia dizer: mas Davi tinha um contato direto com Deus, Deus não podia encobrir algumas coisas. Pois é, meu irmão, Deus não age desta maneira, Deus não age desta forma. Então, aqui a palavra de Deus, versículo 15: enviou Deus um anjo de Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor. Aqui dá uma briga, amados irmãos, para os teólogos de plantão, e vou deixar para o Anderson um dia responder isso aí. Olhou ao Senhor e se arrependeu do mal. É isso mesmo, versículo 15? Cadê o versículo 15 aí? Coloca para mim aí, meu querido. Então, 1 Crônicas 21, 15. Vamos ler todo mundo comigo? Olha lá. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, presta atenção agora, e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor. Olha o que ele disse para ele: basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava muito à ira de Ornã, o Jebuseu. Esse texto aqui, irmãos, por isso que é bom, Anderson, a gente aprender um pouco do grego, do hebraico, na verdade, para ir na raiz da palavra. Porque o nosso Deus não é um Deus que se arrepende. Mas Deus aqui, amados irmãos, neste momento, Ele tinha dado uma sentença, aconteceu, morreu 70 mil homens, a ira do Senhor já tinha se acendido, mas neste momento, irmãos, o Senhor, ao ouvir o arrependimento e o clamor de um servo, Ele parou e interrompeu aquilo que ele já estava decidido por fazer. Não que ele se arrependeu,
É que Deus, amados irmãos, também Ele age segundo o querer dEle. E a vontade dEle é o quê? Já falamos isso. Boa, perfeita e agradável. É o querer de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas Deus decidiu o quê? Perdoar os pecados daqueles que confessam. E todo aquele que confessar, ele será perdoado. Mas precisamos confessar. Então a gente percebe, irmãos, como Deus ele age com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça. E aqui fica de uma forma mais clara para cada um de nós, o Senhor, irmãos, que criou o universo, o Senhor também que criou os anjos, e você sabe que uma parte dos anjos caiu com Lúcifer, agora o Senhor é quem disse, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir, ao destruir olhou o Senhor e se arrepender do mal, ele disse agora ao anjo destruidor, anjo do Senhor, olha o que ele disse, basta, retira agora a mão. E o anjo já estava junto à ilha de Ornão, Jebuseu. Levantando-se Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra. Versículo 16, vamos continuar. E com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi, presta atenção agora, e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra, e disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Olha aí agora. Olha aí que coisa linda desse homem de Deus chamado Davi que errou. Mas agora, olha o que ele diz. Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Amém, igreja? Olha que coisa linda agora. Talvez agora você criou coragem e falou, agora eu quero ser como Davi. Aí você quer ser como Davi? Amém, igreja? Davi estava querendo, irmão, que a sentença viesse somente contra ele. Ele aceitava ser morto pelas mãos de Deus, mas não pelas mãos dos homens. Esse texto nos faz pensar, irmãos, então, que a ordem de Deus, eu só quero que você entenda isso. A ordem de Deus, seja para homens ou seja para anjos, não é para ser questionada e sim para ser obedecida. E o que nós estamos aprendendo nesta manhã, eu, você e os irmãos que estão aqui também em casa, que juntos, na direção do Espírito Santo de Deus, possamos, irmãos, cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Tenho 5 minutos, dá para a gente ainda avançar um pouquinho aqui? Amém, igreja? Pode ser? Então vamos lá. Quando o Senhor falou, pare, chega, Deus agora, ele enxergou o que estava acontecendo no coração de Davi. E também no coração dos anciões. Que diz aí o texto, né, irmãos? Olha o que eles fizeram, né? Cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Essa atitude aqui, irmãos, a gente não vê acontecendo, apesar que tem pessoas que têm uma facilidade de vir na igreja e colocar-se de joelho, mas a soberba continua. Fez só para as pessoas verem. Não provou o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, nós temos que ter diariamente. Deus colocou no meu coração, domingo passado, aquele tema que a gente tinha que ser um pouco melhor do que ontem, o hoje. E eu já tenho que planejar o meu amanhã. Há um louvor que diz, me ajude a melhorar, não tem? Me ajude a melhorar. Precisamos melhorar. Precisamos, irmãos, nos curvar. Precisamos nos arrepender. E Davi, conforme diz o versículo 17, olha aí, né? Ele viu o anjo do Senhor, nesse momento, já preparado ali, e ele levou os anciões também a se prostrar com o rosto em terra, mas ele falou, foi eu, Senhor, que fiz todo este mal.
O versículo 18, então vamos avançar um pouquinho. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Interessante aqui, amados irmãos, aqui nessa versão de Crônicas fala Ornã, mas se você abrir lá em Samuel, você vai ver Araúna. Por isso que eu queria que você entendesse, está falando da mesma pessoa, o Jebuseu. Ornã ou Araúna. Talvez lá em Samuel você não vai ver essa parte indicando que Satanás que induziu a Davi. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada, avaliada. Você tem que tomar muito cuidado. Quando alguém te perguntar a respeito de alguma coisa, você tem que ter cautela. Não responda sob pressão para que você não venha se arrepender. Então eu vejo aqui, irmãos, que o Senhor, é claro, Ele usou agora a vida de um anjo também para poder falar a Davi através de Gade. E o versículo 18 diz, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo esconder os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando, Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-me pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi, versículo 23, tome-a o rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou aos bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta e manjares. Olha o que ele diz aí no final deste versículo, eu dou o que, igreja? Tudo. Olha aqui outra coisa, irmãos, que a gente percebe o respeito que Davi tinha pelo fato de ser um rei segundo o coração de Deus. Porém, ele tinha falhado. Porém, ele se arrependeu. Porém, agora ele demonstra obediência. E é interessante que enquanto ele estava caminhando, irmãos, e este local, a beira, né, de Ornã, ou de, conforme diz Araúna em Samuel, era uma área muito linda, enorme. Imagine o rei chegando. O Jebuseu então já ficou preocupado, meu Deus, o que o rei está fazendo na minha terra? E o rei já chegou e falou, né, me dá esse lugar, porque eu quero edificar nele um altar ao Senhor. E ele disse, eu dou tudo, entra aí e faça o que você quiser. Que respeito, né, irmãos? Que autoridade. Versículo 24, tomou o rei a Ornã, e olha o que ele disse, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã para aquele lugar a soma de quanto, igreja? Está escrito aí. É ouro para dedéu, viu, irmão? Mas eu vejo, para poder encerrar, olha o que diz. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios, pacificou e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor, agora presta atenção, deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O Senhor, amados irmãos, ele deu uma ordem ao anjo para não ferir mais o povo. Porque Deus viu o quê? Deus viu, é claro, o erro. Deus viu a precipitação. Deus viu Davi ser induzido, atraído por Satanás, mas na verdade Satanás estava revoltado com o povo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nesta manhã, estamos indo para o final, nós vamos cantar daqui a pouco aquele louvor que diz, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus, mas eu quero que você entenda o seguinte,
Se você pensa que o diabo gosta de você, você está enganado. O diabo te odeia. O diabo quer ver o fim da tua vida. O diabo quer ver você desistindo e desanimando. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã para poder falar para vocês e os irmãos que estão em casa. Enquanto o diabo te odeia, Deus te ama. Enquanto o diabo te odeia, eu quero afirmar, Deus te ama. Enquanto o diabo te engana, Deus te ensina. Amém, igreja? Enquanto o diabo quer ver o seu fim e a sua morte, Deus quer ver, amados irmãos, você vivendo somente para Ele e para a glória dEle. Amém, igreja? Ah, pastor, mas eu não queria experimentar a dor do sofrimento, do pecado. Não quer? Então não peque. Aquela mulher que ia morrer apedrejada, lembra, irmãos? Jesus olhou para os acusadores. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que Jesus olhou depois para ela, falou, vá e não peques mais. Eu vejo, queridos irmãos, que a ordem de Deus não pode ser em momento algum questionada. A ordem de Deus é para ser obedecida. Claro que o Senhor, amados irmãos, Ele abençoou a Davi. Mas Davi teve que passar por este processo da angústia, do arrependimento e depois de uma atitude. A atitude de querer oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele se movimentou para que isso viesse a acontecer. Interessante, irmãos, que Deus não pede nada disso para nós, você percebeu? Deus não quer que você corte os seus pulsos. Se você conhece alguém que diz, não, eu vou pagar uma promessa para Deus, Deus não pediu que você fizesse nada disso. Deus espera apenas que você obedeça e creia na sua palavra. Tudo que Deus estiver pedindo para você, irmão, faça. Não duvide, confie. Pois, irmãos, eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, elas virão. Interessante que Davi, irmãos, um rei segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com a espada, um homem que tinha intimidade com a batalha, com a guerra. Nesse momento, irmãos, ele se encheu de alegria. Por quê? Porque quando ele ofereceu um holocausto ao Senhor, interessante, a Bíblia diz neste momento, irmãos, que até agora Deus não estava mais falando com Davi, mas Deus agora responde a Davi com fogo, um fogo que veio do céu, aonde Deus estava dizendo para Davi de uma forma bem clara, eu aceito o seu sacrifício, eu aceito a sua oferta, eu aceito o seu arrependimento, é por isso que eu te abençoo, bendito seja o nome do Senhor. Deus quer te abençoar, você crê nisso? Então obedeça, vamos colocar em pé e nós vamos louvar o nosso Deus. Pare de ficar questionando, pare de ficar colocando nos outros a culpa pelo fato de não ter feito isso ou de não ter feito aquilo. Meu irmão, nós não estamos aqui para agradar a nós, estamos aqui para agradar a Deus. E olha, querido irmão, quando um líder vier a falhar, você percebe que Davi tinha ao seu lado um líder, Davi tinha ao seu lado também, irmãos, um profeta, Davi tinha ao seu lado anciões que também, de uma certa forma, junto com seu rei, se prostraram diante do Senhor. O Senhor, então, amados irmãos, aceitou aquele sacrifício. Por quê? Porque ele percebeu que não tinha uma negociação, não tinha interesses pessoais, só tinha o interesse de agradar a Deus. E esse deve ser o nosso interesse, agradar a Deus. Amém, irmãos? Vamos adorar.